E avisou que tá gravando. Ok. Então, voltando de onde eu tava. Novamente, aquele momento. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo perfeito? Ok. Seguindo em frente. O Material U é a nova versão do Material Design que vai focar no próprio usuário, fazendo uma coisa local. E essa palavra local é importante, a gente vai voltar nela. Mas, como eu falei, o sistema de design local é uma coisa que vai passar a ser controlada pelo usuário para o contexto dele. Pode ser uma foto, pode ser uma escolha dele, que vai modificar o sistema inteiro para que ele possa ter. Perdão, eu vou espirrar aparentemente. Para que ele possa ter controle sobre o sistema da maneira que ele gosta. Você pode escolher uma foto sua, você pode escolher uma cor. As cores que sempre foram uma das coisas mais importantes, de repente, de um branding, e que sempre foram o foco de você dizer assim: não, não, todos os meus produtos vão ter a mesma cor. Vai ser, as cores vão ser o que faz a diferença. Você não vai nem ter controle sobre essas cores. Essas cores não são suas, não te pertencem mais. Então, o que você vai ter, na verdade, é essa variação, onde todos os looks são permitidos, todas as opções diferentes estão lá, mas a essência do produto é sua. Você controla a essência, você controla como funciona. Você controla, por exemplo, que o look tem certos poderes. Não importa se ele é o look clássico, se ele é o look prefeito, se ele é o look garoto ou se ele é o look jacaré. O que importa é que o Loki tem uma essência, ele tem um tipo de personagem, ele tem de repente aquele chifre como referência dele. O design system chama isso de tokens, né? São as coisas que são específicas do seu produto que você controla e que você consegue variar. Mas a gente vai falar de linguagem. Então, o que faz uma linguagem? Por que não é mais um system? Por que a gente caminha para esse conceito de linguagem? Porque esse conceito na linguística já existe. Quando você cria uma variação de alguma coisa, o que você criou na verdade é um dialeto, certo? Como eu falei, você provavelmente quando começou o assunto comigo, você pensou assim, ué, o Michel tá falando, ele tem um sotaque carioca, o Michel deve ser do Rio, a maneira de falar dele é do Rio. De repente a maneira de falar do Sul, a maneira de falar do Norte são diferentes, você repararia nisso por causa do dialeto, dos tipos de linguagens que a pessoa usa. Então os nossos sistemas de design estão evoluindo porque quando você pensa no sistema de design só como design, só como uma ferramenta, ele não é uma linguagem, mas você está passando disso, você está pensando agora um sistema como um todo, como um tom de voz, como o código, o UI e o design tudo junto. E aí ele deixa de ser uma ferramenta. Ele passa a ser realmente um sistema de linguagem, uma linguagem para construir produto. E uma linguagem é muito importante, porque a linguagem é algo que o seu time fala. Faz completa diferença eu chegar aqui na HDN hoje, onde eu não tenho noção da linguagem que vocês falam, certo? Para chegar para vocês e dizer assim, olha, você vai construir esse produto e você vai usar um pop-up ou uma modal para fazer isso. O que uma pop-up vai dizer para você? O que significa uma pop-up na sua língua? O que significa um banner na sua língua? Certo? Eu não sei o que vocês chamam de banner ou o que vocês chamam de modal. Na minha cabeça eu tenho uma referência porque eu tô pensando no sistema que eu uso no dia a dia. Então quando eu falar um modal ou um banner de sucesso, eu sei que o banner de sucesso, eu sei o que ele significa. Certo? É, a linguagem de design do seu time é a língua mãe do time. E de novo, a gente faria agora um miro. O mais importante desse miro era uma pergunta. É para você pensar, colocar na sua cabeça. Quando você acha que você deixaria de ter um design de sistema que está naquela língua de familiaridade, e quando você acha que você precisaria expandir dessa linha para poder se abrir às variações que a gente estava falando, certo? Se o sistema de design é um lugar de unificação, onde nós trazemos todos os componentes para ser usados para acelerar a criação de produtos, quando que você sai dessa linha e você expande para variação? Essa é uma das perguntas que eu tinha. Eu vou pausar minha tela um segundo, porque uma das coisas que eu reparei é que essa é a versão português, não tinha. Ah, mas também que não tenho também? Não tenho também. Então, tá ótimo, tá aqui. Para quem não lembra, as 10 regras de design do. Vou voltar a compartilhar minha tela. As 10 regras de design do Dieter Rams, elas estão aqui na minha tela.
Good design is innovative. Good design makes a product useful. Good design is aesthetic. Good design makes a product understandable. É unobtrusive, é honest, é long-lasting, é thorough down to the last detail, é environmentally friendly and little design as possible. Essas são as 10 regras de design que muita gente usa como regras que são praticamente a bíblia do design. O mais importante disso faz parte da nossa terapia lembrar que aqui, em nenhum momento a gente disse que design é consistente e que isso significa bom design. Bom design significa não atrapalhar o usuário, ser useful, ajudar o usuário, fazer o produto ser understandable, ser compreensível. Mas não existe o lado de que você tem que ser consistente. Então, eu pergunto, quando você criaria um dialeto para o seu time? Você pode fazer esse exercício depois entre vocês e se desafiar a pensar em quando você faria isso. Qual seria o momento em que você acha que essa variação seria permitida e por quê? Quais seriam os fatores que levariam você a fazer essa variação? Eu tenho a minha opinião, mas é sempre legal ouvir o que os outros pensam disso. A minha opinião é, de novo, a linguística. Eu chego de novo na língua e digo para você que uma linguagem de design não é apenas um... Não, isso aqui não é linguagem de design. Isso aqui é uma linguagem mesmo, línguas. A linguagem não é apenas um conjunto de sons, de cláusulas, de regras e significados não relacionados. É um sistema totalmente coerente desses todos componentes integrando-se com uns com os outros. E o comportamento, o contexto, o universo de discurso e a perspectiva do observador. Agora repete essa frase, que eu sei que é grande, mas repete essa frase e pensa em design. A linguagem de design não é apenas um conjunto de objetos, cláusulas, regras e significados não relacionados. É um sistema coerente desses se integrando uns com os outros, com comportamento, contexto, universo de discurso e a perspectiva do observador. Então, o time de Design Systems, ele passa a ser um time que é o dicionário do time. Ele passa a ser o time que cataloga as informações que já existem. Quando eu falar de novo para você um sistema, no seu sistema de design, o que é um banner de sucesso, o time de design ele vai ter definido o que isso significa, ele vai ter catalogado isso, vai existir essa informação. E quando a gente alcança isso, a gente vê que realmente o papel do time de design systems é poder fazer isso em escala, é poder trabalhar como o dicionarista, né, a pessoa que escreve o dicionário, para poder ajudar os outros times a construir outros produtos. O objetivo do design system é ajudar e acelerar os outros a construir produtos. Então, o seu objetivo como time de design systems é aprender a virar o dicionário, onde as pessoas consomem a língua e juntar essas informações, mas também começar a colocar uma base de informações do que como sair dela, de como sair do que já existe. Pensar no comportamento, no contexto, no universo de discurso, na perspectiva do observador, todas as coisas que fazem parte da linguagem. Pensar em como isso vai afetar o nosso design. Quando existir evidências sólidas de que algo está sendo usado no produto, você cataloga, você coloca no sistema e você coloca no dicionário. O Design Systems não é para impedir você e não é para criar barreiras para que você não faça algo. Não é porque algo está no dicionário esse ano que no ano que vem não pode mudar, certo? Pode se adicionar novas palavras, pode tirar palavras, palavras podem cair em desuso. Tudo isso traduz perfeitamente para o Design Systems. Coisas evolvem, as palavras são usadas de maneiras diferentes, os pedaços do design são usados de maneira diferente. E uma das coisas que eu aprendi na Shopify é que se você não está no time de Design Systems, você começa a duvidar do time, se ele é muito rígido, porque decisões têm prazo de validade, decisões não são óbvias para quem não está no time, e decisões parecem limitadoras. As pessoas acham. Eita, passei do slide, pera aí. As pessoas acham que você está querendo limitar a criatividade deles, que o Design Systems vai parar a criatividade, não vai deixar com que você construa algo interessante. Então vamos lá, vamos double click em cada um desses. Decisões têm prazo de validade. Uma decisão, ela pode fazer sentido quando você fez, você pode ter dito assim, olha, a gente usa o botão dessa maneira, sempre na direita, e com o segundo botão à esquerda dele. De repente fazia sentido naquela época, pode não fazer mais sentido. Então o time de Design Systems tem que revisar essas decisões, por isso que é um dicionário, por isso que tem versões dele. Ele nunca para, ele sempre está evoluindo.
As decisões não são óbvias para quem não tá no time ou para pessoas que entraram depois. Se você entrou depois, você traz perspectivas novas, perspectivas que não estavam no time na época que eles fizeram as decisões. E por isso, as decisões não vão ser óbvias. E decisões podem parecer limitadoras, porque se você não tiver descrevendo o porquê das coisas, o como chegar a usar as coisas, vai parecer que você está bloqueando alguém de resolver o problema deles. Então as pessoas vão achar que você está querendo parar eles de resolver o problema. O sistema de design dessas empresas é tão grande dentro da empresa, da Shopify, da Atlassian, que você conversa com o outro sobre o sistema, falando assim, então usa a tabela tal. A pessoa sabe o que a tabela tal significa. E isso pode parecer também um limite. Tipo, eu só posso usar a tabela tal? Não. A gente aprende a puxar essa tabela à frente. E um dos grandes aprendizados foi isso, foi saber que o sistema chuta de volta, né? Que a gente fala. O sistema rebate. Porque se você não colocar o sistema em check e ficar empurrando o tempo todo e duvidando do sistema e fazendo com que o sistema evolva? Não sei falar português, falei. Que o sistema evolua. Delícia, hein? Que o sistema evolva, você vai acabar travando as pessoas não vão saber seguir em frente, não vão saber como continuar a construir as coisas. Então, uma das conclusões que a gente chegou na Shopify foi que, ao invés de tentarmos fazer as decisões em escala para todo mundo, ao invés de um timinho de 10 pessoas fazer decisões para todo mundo da empresa, mais de 200 designers, de 200 outros times, a gente escolheu escalar o raciocínio que levou à conclusão. Porque isso também funciona fazendo aquilo que eu falei da língua. A língua é um sistema que as pessoas aprendem e que as pessoas sabem falar esse sistema. Depois que você aprende, você consegue fazer as suas próprias decisões e os seus próprios erros, como eu, que não sabia falar a palavra de evolução. Porque você consegue evoluir a linguagem, você consegue levar ela à frente. Um dialeto só é formado quando você usa a linguagem da sua maneira e da maneira que você quer usar. Então a gente criou um modelinho. Nosso modelo separou a navegação do produto em tarefas, que são representadas por uma jornada. Como se faz a tarefa, a gente representou um contexto, e as pressões do trabalho, ou fatores externos, são os fatores. E as jornadas são os passos, são a maneira que o usuário interage com, no caso, o Shopify, para fazer uma tarefa. O usuário vem usar o produto, e o time de produto está separado em jornadas. Então, nossos times de produtos eram organizados de maneira que as jornadas eram o time. E assim, o usuário não deveria ver as dobras do produto. Não deveria ver... enquanto você está fazendo uma tarefa, a tarefa deveria parecer o mais suave possível. A dobra do produto não existe naquele momento. O que eu quero dizer com a dobra? Se eu estou indo do Shopify Pay para o Shopify Inventório, talvez você veja uma dobra. O produto não é igual. É aquilo que a gente estava vendo no Google Calendar versus o Gmail, certo? Mas se você estiver fazendo uma transferência de produto do inventório local para o inventório de um warehouse, não deveria... A jornada é uma só. Então ela deveria não ter essa sensação de ter uma quebra no meio. O contexto descreve o usuário, tipo, como, quem, quando. O contexto é o que dá o raciocínio pra gente, né, o pensamento pra gente, por trás das decisões do sistema, certo? Então o contexto é uma das coisas mais importantes e isso ajuda a gente a evoluir o sistema com confiança. Saber o contexto da pessoa, saber como a pessoa está usando. E os fatores. Fatores são as condições que mudam durante a experiência do design. A gente descobriu que vários times podem estar resolvendo o mesmo problema, mas para diferentes ambientes ou para diferentes fatores, certo? Um exemplo foi o meu time. O meu time trabalhava com o pessoal de warehousing, que é o armazém que a Shopify estava construindo, e a gente descobriu que, apesar de você ver o mesmo inventório na sua casa, sendo dono de uma loja Shopify, e eu ver o mesmo inventório no warehouse, no mesmo sistema, o banco de dados é o mesmo e o data layer, a camada de informação é a mesma, mas o que eu estou consumindo não pode ser igual ao que o usuário de casa está consumindo, porque não só o usuário é diferente, o usuário do warehouse é um funcionário, num telefone, com um telefone pior, que nem é dele, que ele está usando para escanear código de barra, quer dizer, a função e o contexto não são os mesmos, mas o fator em si é que as pessoas no warehouse estão em luz mais baixa, com um movimento repetitivo de ter que escanear coisas o tempo todo. E essa não é o mesmo contexto, não é a mesma pressão de trabalho, não é o mesmo fator que o usuário em casa. Então, apesar de eu estar vendo o mesmo inventório,
às vezes a maneira com a qual ele é demonstrado não é igual por causa disso. De novo, você para, respira e fala assim: o que que isso quer dizer, Michel? Eu não entendi, é muita coisa, é fator, é língua. O que que vocês tiraram disso? Bom, na Shopify a gente construiu esse sistema que a gente chama de fundações de experiência. Nas fundações de experiência, a gente explora fatores comuns entre experiências. Por exemplo, se você clicasse nesses bubbles aqui da esquerda, que a gente chama de chips, você clicaria, por exemplo, em nível de proficiência de inglês, condições de luz e time pressure, certo? Se você clicasse nesses 3 itens, você praticamente descreveu uma pessoa trabalhando num warehouse, num armazém, porque o nível de inglês é mais baixo, ou a condição de luz é ruim por causa do armazém, e tem uma pressão de escaneia, pega o produto, põe na caixa, leva, tem que botar o package, tem que fechar, tem que fazer de novo, tem uma repetição daquilo muito rápida, certo? E quando você clica nisso, essas bolinhas aqui do meio mudam para mostrar a você que a gente está levando em consideração esses fatores, e aí o Design System vai te dar a explicação do que esses fatores têm a ver. Existia uma explicação para cada parte dele. Então, por exemplo, a repetição de tarefas é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O design com mais repetição versus um design com menos repetição. O design de retail, de loja, tem muita repetição. Pega a mesma roupa, escaneia a roupa, dá para o cliente. O design de warehousing é a mesma coisa. A pessoa que está no warehousing, se ela visse o design systems que a gente fez para o sistema, e por sinal, a gente testou isso com o pessoal de warehousing, a gente tentou. A gente começou com o design systems original da Shopify no warehousing, e a primeira coisa que eles disseram isso é feio, isso é roxo, isso é branco, isso é letra pequena. Eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Quando a gente removeu tudo aquilo e se focou em informação accurate, available in real time, língua precisa, uma função por tela, certo? A gente teve que mudar o sistema todo, o conceito todo do sistema mudou. Mas para eles fazia sentido porque no contexto deles aquilo é o que é necessário. Então, conseguir entender o contexto do usuário faz com que você pegue aquela linguagem de design que existe, que é a linguagem global, lá no leguinho, lá na ideia de que todos os bloquinhos são os mesmos, mas a linguagem local tem que ser compartilhada com a linguagem do usuário, o contexto dele, com o dialeto que ele fala. De novo, por quê? Porque isso também te dá a oportunidade de expandir a sua empresa. Você começa só com Uber Rider e com Uber Driver. Quando o Uber começou era isso, né? Era você tem o usuário que quer pegar o carro e o usuário que quer dirigir o carro. Já são 2 apps e os dois têm coisa diferente. De repente você precisa de ferramentas internas para ver se está funcionando isso, para ver como é que está indo o data disso, para você poder avaliar. E aí você abre Eats, que não tem nada a ver com Rider. E o Eats também tem um Rider, então tem o Uber Eats e tem o Uber Eats Rider. E aí eles abrem Uber for Business, e Uber Freight, que é para caminhão, Uber ATG, Uber Bike, para você alugar bicicleta, Uber Health. Isso abre as portas para você poder expandir toda a sua linguagem baseada no contexto do usuário, mantendo uma fundação igual. Rápida expansão para novos mercados. Se hoje o Uber resolveu, e eles fizeram, lançar uma carteira, eles podem. Existe carteira de Uber com Uber Cash. De novo, isso aqui não é o visual do resto do app do Uber, mas não importa. Eles têm uma linguagem inicial e eles entendem que o contexto do usuário muda. Eles também tentaram fazer Uber Health. Em algumas áreas dos Estados Unidos existe o Uber Health. O Uber Health é baseado na mesma linguagem, baseado no mesmo conceito, mas expandindo para o contexto do usuário. Obviamente, aqui não tem nada a ver com o usuário do carro. Mesmo quando tem a ver, mesmo quando parece o Uber Freight, você aluga um caminhão para fazer uma entrega, mas o conceito do caminhão é diferente. Existem viagens separadas que você tem que pagar por partes dela, com sugestões diferentes, com um custo muito maior. Então a explicação do custo das coisas é muito mais complicada, é muito mais detalhada. Isso expande a sua plataforma, deixa com que você aumente o produto em relação à plataforma, e plataforma é onde está o dinheiro das coisas, é onde você constrói em cima do que você já criou e você expande a quantidade de usos e de nichos do seu produto. E aí você vê que, obviamente, fazer tudo isso que eu falei tem um custo, né? Tipo, existe um custo fazer tudo isso. Poxa, eu vou expandir o meu sistema de design já funciona, tá lá no site, meu sistema bonitinho, olha lá, eu uso ele no telefone, eu uso ele no computador, a pessoa tem todas as coisas dele ali. Sistema de construir sistema digital é a mesma coisa que sistema de infraestrutura da vida real. O exemplo que as pessoas usam é o investimento em sistema vale se o benefício para as pessoas do time e para os usuários for maior que o custo de manter a infraestrutura. O exemplo que a gente dá é o exemplo de uma cidade americana que parou de tapar buraco.
existia esse problema com vários buracos na cidade, e a cidade resolveu que ficar asfaltando a cidade não valia a pena, porque a cidade era muito pequena e o custo do asfalto era caro. Então eles passaram a botar só, tipo, pedra, ao ponto que eles tiveram que tirar o asfalto da rua e botar pedra na cidade inteira, porque era mais barato do que fazer o asfalto. O investimento só vale se o benefício for maior do que o custo, certo? Mas existe a possibilidade de você expandir o seu produto, existe a possibilidade de você levar o produto a áreas que você nunca nem pensou antes. A Shopify antes era só em casa, só o usuário que tem a loja. Então a Roberta entrou lá, ela vê a loja dela e ela pode vender de casa. Mas no dia que a Roberta resolvia abrir uma loja de verdade física, ela não podia usar o Shopify. E a gente teve que repensar isso e poder lutar contra os outros e dizer: não, não, a gente vai perder mercado se a gente não fizer um novo produto, que é o produto Shopify para lojas. Que não tem nada a ver com aquele produto que você estava vendo antes. Mas é o mesmo produto, é a mesma informação. Só muda como eu estou vendo a informação, como os dados são demonstrados para mim. O contexto do usuário é: tem alguém me pagando, eu preciso ter uma máquina que liga da maneira que a pessoa vai me pagar. As informações têm que ser rápidas, têm que ser de acesso rápido. É, e a gente, obviamente, cria princípios e regras para essas novas funções, para essas novas partes do produto. Uma das maneiras que eu faço isso com o meu time são as regras do Papaléguas. Papaléguas é um desenho famoso, provavelmente todo mundo aqui conhece, eu imagino, ou são muito novos para conhecer, não sei, mas imagino que conheçam. E foi criado por um designer, por um artista chamado Chuck Jones. E o Chuck Jones criou Roadrunner Rules. Roadrunner Rules eram 12 regras, não, 9 regras que ele dava para todo mundo que fazia parte do time. Então, princípios de design que você passava para alguém para definir que a linguagem que a gente fala entre si é a mesma e que essa linguagem faz sentido para todos nós. São regras de linguagem que o time divide. O Chuck escreveu isso sozinho. Essas são as 9 regras do desenho dele. O Papaléguas não pode nunca machucar o coiote, a não ser falando bip bip. O Papaléguas nunca pode falar nada, não existe diálogo nenhum, só bip bip. O Roadrunner precisa ficar na pista, na estrada, porque senão ele não seria um Roadrunner. Tem várias regras aqui, e se você vê o que isso faz, isso cria um guideline, um guia, né? Essa é a expectativa de que todos os artistas que participam desse grupo usam os mesmos princípios para construir o seu produto. A gente usa muito isso no meu time, a gente para de vez em quando e pensa: será que as nossas regras fazem sentido? Será que a gente tem que revisitar as regras do Roadrunner? E de novo, a gente teria um Miro agora onde eu pediria para todos vocês pensarem nas regras do seu produto. Desafiar um ao outro, parar e ter essa conversa onde você faz regras para você mesmo, pensa em pelo menos 9 simples regras que serviriam como base para todo mundo do seu grupo. Quais seriam os princípios que você acha que ajudariam a estabelecer a linguagem de design do seu produto? Qual é a linguagem de design do seu produto? O que ela quer dizer? O que é essencial dela? Puxa até a essência da regra. Pensa assim, simplesmente assim: não pode falar bip bip, né? Tipo, é só isso que pode falar. Pensa na essência do seu produto. Porque essa essência é o que faz a diferença. Ter regras simples faz com que todos nós conseguimos compartilhar o produto e não impedir a criatividade do outro de desafiar o sistema de design e crescer junto. E assim, quando a gente leva, como eu falei, de um time de 20 para um time de 200 pessoas, você começa a ter essa conversa e pensar que pessoas novas vão trazer perspectivas novas, as regras vão mudar e evoluir, e a gente vai começar a aprender um com o outro, a refletir essas regras e a voltar nelas de vez em quando. As nossas regras do meu time estão lá na parede do time, a gente botava no escritório essas regras, porque de vez em quando você para no meio de uma reunião e fala assim: será que isso faz o objetivo que a gente estava tentando? Será que isso guia a gente dessa maneira? Mas a gente também aprendeu que regra é que nem placa de trânsito no meio do deserto. Ela tá lá para guiar você. Mas a gente aprendeu que não adianta ficar tentando multar você toda vez. Tem que botar a placa e acreditar que as pessoas vão seguir a regra, porque senão o produto não evolve. Não evolve. Eu não consigo falar essa palavra. Não evolui. Bom, é isso. Eu iria ver as respostas de todos vocês e ver se as respostas obviamente, de quando você criaria um dialeto vale, se continuam valendo, se você voltaria a revisitar as suas respostas e pensar em como e em que momento você teria um dialeto de design.
Parece difícil às vezes, se você não tem um produto, ou 10 produtos, ou 20 produtos, você pensar que existem sistemas de design que têm uma base original e essa expansão é maior. Você pode ver exemplos não só, de novo, na Shopify e na Atlassian, como empresas de mídia, a Vox.com. Todos os produtos da Vox usam o mesmo sistema de design para construir vários produtos diferentes, com funções diferentes. Qualquer resposta é válida, por sinal. Essa pergunta é só para a gente poder conversar sobre o que você teria pensado sobre o dialeto. E o mais importante é lembrar que o contexto do usuário é o que faz a linguagem e que o sistema local é o caminho que as pessoas estão indo. Sistemas de design são locais hoje em dia, eles são focados no contexto de cada uso de cada pessoa do seu produto. E eu vou abrir para perguntas. Michel, só lembrando, para não dar eco, a gente vai colocar a TV no mudo, o pessoal vai fazer a pergunta, dá uns 3 segundos para a gente ligar você de novo e aí responder, tá bom? Sem problema nenhum, Temos fica a tranquilo. primeira pergunta. Querem falar aberto, Carol? Pode escrever. Como você quiser. Dá para escrever também. Então vai, então escreva. Eu queria... Ela tá pensando aqui, tá reformulando a pergunta. Eu tava no mudo, mas sem problema. Faz com calma, não tem pressa. Eu tô bebendo minha água aqui. Michel, aí, bom, você não tá me ouvindo, você não vai responder. Eu estava aqui discutindo com eles como te fazer essa pergunta, mas, por exemplo, eu poderia considerar uma regra do nosso time para ser refletida em todos os design systems, por exemplo, que todos os componentes, todas as cores que a gente for usar, respeitem pelo menos o nível AA do WCAG. É uma ótima pergunta. Desculpa, eu não peguei o seu nome, perdão. Mas. Gostei que teve um gesto aí que tentou me explicar. Mas tudo bem. Olha, é uma ótima pergunta. Eu tentaria fazer a regra ser ainda mais simples do que isso, certo? Então, assim, todas as cores usadas no nosso sistema de designs devem ser acessíveis, é um bom começo, certo? Porque no fundo, a regra, ela não é completa, né? Ela não é tudo. Você vai colocar uma regra e você depois vai explicar o que essa regra significa, certo? Pensa de novo em linguagem, gramática, tudo isso. Você descreveu uma coisa e depois você explica ela. Então, no primeiro level, né? No primeiro nível, você pode simplesmente escrever a regra e dizer, olha, a regra é, Carol, você pode simplesmente escrever a regra e dizer assim, todas as nossas cores têm que ser acessíveis, ou têm que ser pensadas em inclusividade, acessibilidade, usabilidade ou algo do gênero, certo? E depois você fazer o drill down, né, o tal do double click, e dizer, tá, no double click a gente quer dizer que tem que ser no mínimo A, tem que ser testada em diferentes níveis de contraste, né? Tipo, e aí você explica mais esses fatores, correto? Mas as regras que eu tô falando são realmente regras simplistas porque você quer elas praticamente para caber num adesivo. Entendeu? Você quer essas regras para você botar na parede, você quer essas regras para você sempre poder apontar para elas e dizer assim, tá vendo? Tem que ser acessível, é só
a base da ideia. Essa não é a regra realmente de uso do dia a dia. Se você olhar os sistemas de design que eu tô falando, o tal do Polaris, o tal do Atlassian, as regras mesmo, as regras que estão publicadas, elas são imensas, certo? Mas sempre tem aqui, ó, Fresh Visual Style. Isso é o base, é a base, né? É um conceito. E embaixo eles explicam: a clean, simple style that makes things feel approachable and efficient. Ou future friendliness. Future friendliness não quer dizer muita coisa, mas tá ali, aquilo ali tá na parede, é o seu tema. E aí depois você explica. A gente constrói para flexibilidade, com design tokens e infraestrutura nova para deixar a gente interagir rápido. Tem um porquê, tenho a explicação depois, mas o mais importante é que você tem a base primeiro. E por isso que eu gosto das regras simples. Obviamente, se você lê as regras do Chuck Jones, como eu falei, você vai ver que elas são bem simplistas, mas ajuda para conversa, ajuda você ter uma conversa entre grupos de pessoas. O Matheus levantou a mão ali também. Espero que tenha respondido. Desculpa, eu não perguntei. Eu espero que tenha respondido, Carol. Me avisa se não foi. Michel, bom dia para você, né? Porque aqui é de tarde, mas deixa eu te perguntar, você está me ouvindo? Deixa eu ver se você consegue me entender. Por exemplo, eu estou inserido, por exemplo, num produto onde eu sei que os meus usuários eles têm uma maior dificuldade para entender palavras mais complexas e mais formais, entendeu? Vamos dizer, operadores de máquinas, esse tipo de público. Sendo que, querendo ou não, tem muito daquele negócio da gente querer sempre deixar o sistema com aquela coisa mais formal, né? Na sua visão, você acha que a gente tem que procurar sempre o meio termo entre o formal e a linguagem do usuário, ou sempre tentar focar mais no que o usuário possa entender? Matheus, excelente pergunta. O problema do meio termo é que o design fica meio termo, certo? O meio termo não funciona muito, porque você tem que... Bom, a minha visão, tá? Tudo é opinião, e eu sempre coloco essa brincadeira de que opinião é que nem sovaco, cada um... todo mundo tem duas e algumas fedem. Mas assim, a verdade é que, a minha opinião, se você estiver fazendo o meio termo, você vai fazer o seu design ser meio termo, certo? Seu design não vai ser completo, não vai ter toda a função que o usuário precisa. Se você reparou que o seu usuário, especificamente de certa parte do produto, tem uma linguagem mais baixa, como você falou, mecânico, ou o pessoal no meu caso era do armazém da Shopify, onde trabalhava o pessoal do warehouse, a gente teve que mudar a regra sim. A gente dizia na linguagem, de novo lá no Polaris, né? O que é a língua que a gente usa, qual é o nível que a gente usa. E dizia que o nível, normalmente, de inglês da Shopify é um nível 7. É um nível de pessoa que chegou na 7ª série. Ou na 8ª série. Mas no warehousing isso não funciona. Então, naquele produto específico, a gente mudou o nível para 5. A gente trouxe esse nível para baixo. A gente simplificou a língua, frases menores, frases mais diretas. E não adianta eu fazer isso no Shopify inteiro. Porque se eu mudasse para todo mundo da Shopify, eu tô mudando para uma pessoa que às vezes é o dono da loja, certo? Que tem um uso completamente diferente da pessoa que tá no warehouse. Então, o contexto do usuário, certo? Aonde o usuário tá, o que ele tá fazendo, qual é o fator externo disso, é o que vai fazer a diferença. A gente colocou isso na regra sim. A gente definiu que na língua, a gente tem que saber mudar e variar dependendo do tipo de uso. E é por isso que eu uso bastante tal da pesquisa sobre língua, que fala que, como eu coloquei, né? O behavior, o comportamento, o contexto, o discurso do universo, né? O universo do discurso, e a perspectiva do usuário. A perspectiva do usuário é o que você acabou de falar. O usuário, de repente, ele não entende, ele não tem a perspectiva para entender aquilo. O contexto dele é outro, tá? Então eu coloco sim, e de novo, se você for no sistema da Shopify que eu compartilhei com vocês, o do Polaris, que tá aqui para quem não conhece, eles têm uma sessão inteira sobre língua e gramática e mecânica de gramática e como mudar essa língua e essa gramática dentro do próprio conteúdo do produto. Eu vi que tem mais perguntas aqui, eu espero que tenha respondido, Matheus. Beleza? Tenório, quais são as regras do seu time? Tenório, meu time é um problema, Tenório. Meu time é complicadíssimo, porque meu time não é... meu time não faz só um produto. Meu time faz uma plataforma de produtos. Então a gente está construindo a plataforma Jira, que na plataforma de produtos Jira a gente está tentando criar
O nosso objetivo é criar produtos para que outros criem produtos. Eu não sei se faz sentido isso. Mas dentro disso fica difícil de explicar, assim, sem você entender o que a gente está fazendo. É como se fosse um sistema operacional. A gente está construindo como se fosse um OS. E para você chegar nisso, você realmente tem que ter uns princípios muito mais vagos. O princípio alguém perguntou sobre linguagem fica mais difícil. Nosso princípio não chega tão a esse nível, porque existe várias camadas na nossa empresa. Existe o time de design systems, existe o time de plataforma, e aí existe o time de produto. Cada time desse tem os seus princípios. Os que eu tenho hoje em dia são: a gente constrói sistemas, não páginas. Consistência não é um objetivo. A gente é consistente, a gente não é consistente, a gente não é uniforme, a gente entende contexto. Plataforma primeiro. E eu não sei falar dependable, é algo que você pode depender, algo que você pode contar. Dependable over innovative, certo? É algo que você pode contar e tem garantia ao invés de algo inovador, é um dos princípios. E o outro deles é esconda a máquina, né? Tipo, a máquina não tá à frente do produto, você quer mostrar o conteúdo e o objetivo e não a máquina. Espero que as regras façam sentido aí. Traduzir regra na hora é difícil, viu? Eu, às vezes, não funciona tanto traduzindo do inglês para português. Mas, né, tipo, eu acho que alguns são bem claros. A gente constrói sistemas, não páginas. A gente trabalhava muito nessa ideia de a gente constrói página de internet. E nesse time, não. A gente constrói sistemas. A gente constrói sistemas que constroem páginas. A gente traduz isso no double click lá e diz que o nosso time não é responsável por fazer o Mario Bros. A gente faz o Mario Maker. Entendeu? A gente faz o produto que constrói produtos. Espero que faça sentido. A Ana perguntou: quando você diz que um design systems deve ser local, como é que nós fazemos isso quando o produto é global, utilizado em vários países? É uma ótima pergunta, Ana. Mas o local não é o local geográfico. O local que eu estava dizendo era um local no sentido de local ao tipo de time ou ao tipo de função que você está querendo alcançar. Então, usando de novo a ideia Shopify, a Shopify vende o mesmo produto para o mundo inteiro, o que por sinal é um erro, tá? No checkout da Shopify não tem CPF, mas o Brasil pede CPF para pagar. Então, tipo, foi um problema, teve problemas sérios isso no Brasil. Existem times focados na parte de globalização das coisas e localização das coisas nesse sentido. Mas no sentido que eu estava falando quando você entra no Shopify Pay, que é uma experiência de pagamento, de receber dinheiro da Shopify, você quer a experiência daquilo específica, né? A experiência local daquilo. A linguagem do Pay é uma linguagem de dinheiro, de entrada e saída de cash. É uma linguagem específica daquele produto. Então, o local ao produto, ao contexto do produto e do usuário daquele produto. Às vezes, na mesma loja do Shopify, você vai ter uma pessoa responsável por ir lá só ver o Pay, uma pessoa que vai ir lá só ver qual é o inventório, como é que tá esse inventório, certo? E o que você quer é que a linguagem de inventório sirva para a pessoa que entende de inventório, que fala de SKU e quantos produtos tem e onde eles estão localizados no mundo, versus a outra que tá falando de dinheiro e pagamento, ou da outra que tá falando de lançar a campanha de marketing, que agora na Shopify você faz campanha de marketing, tipo um MailChimp para lançar e-mail, certo? Então, assim, a pessoa de marketing que está usando versus a pessoa que está falando outra, todas essas pessoas diferentes, né? Elas têm que ter acesso ao produto específico delas. Senão elas vão acabar trocando o seu produto por um produto que é especificamente para ela. E uma empresa como a Shopify não quer isso. Ela não quer que você use o MailChimp para mandar e-mail e um tipo de Stripe checkout ou alguma coisa assim para você poder fazer pagamento. Ela quer tudo internamente. Ela quer puxar tudo para ela. Mas tem que ter a linguagem local de cada um deles, porque o usuário ainda é diferente. Ok? Então, local, contextualmente falando, não geograficamente falando. Quanto à parte de ser global, é um dos motivos pelo qual o Design Systems começou, né? Quando a gente tinha um time lá na Booking, por exemplo, com muita gente trabalhando no mundo todo,
ficava difícil de você dizer assim, pô, mas o designer aqui quer usar um botão verde, entendeu? E aí, tipo, você tem que dizer pra ele, não, mas verde não funciona, não, mas isso aqui não sei o que. Fica bem complicado. Então, o design sempre começou desse conceito de unificar e trazer o mesmo visual pra uma coisa global, onde todos compartilham, certo? Mas aí, na própria Booking, o que eu vi foi as cores que a gente acha que funcionam pra gente, ou as fontes, ou as linguagens, não funcionam. A gente teve que trazer um time focado na Ásia para poder trabalhar especificamente a Ásia e localizar o site para a Ásia, porque a Ásia não trabalhava nem um pouco a ver com o resto do mundo na Booking. Então, o amarelo, por exemplo, não é uma coisa que eles veem como positiva, eles não veem como uma coisa, não se usa da maneira que a gente usava na Booking.com. Então a gente teve que tirar aquilo, trocar o visual e depois aprender que outras coisas, como até mesmo a busca, quando você clica na busca, o fato de que você dá uma autossugestão, na Ásia eles não querem digitar algo para dar uma autossugestão, eles querem autossugestão automaticamente, porque eles não querem ter que digitar, porque é muito mais difícil digitar nas linguagens de caracteres, certo? Então foi um aprendizado também isso para mim. Karina tá perguntando se eu tenho referências de design system que eu gosto. Tenho, Karina. Na verdade, tem muito design system bom. E eu posso mandar até um linkzinho aqui, mas os dois que eu mais usei e os dois que eu mais posso falar, obviamente, são o da Atlassian e o da Shopify. Os dois são world class, né? Eles são considerados extremamente famosos, extremamente bem feitos, com bastante nível de conteúdo e de explicação. O da IBM, que é o Carbon, é famoso também. Caramba. Eu vou achar um link para mandar para vocês aqui. Design Systems. Que eu tenho um que eu coleciono. Mas os mais falados são esses que eu te falei. É o da Asana, é o da Atlassian, é o da Shopify, é o da IBM. E o da Microsoft, o Fluent. A Microsoft, interessantemente, ele é grande, ele é famoso, mas eles não compartilham mais da metade do que eles fazem no sistema. É muito escondido, assim. O do Netflix também é legal, que é o Hawkins. Eles caminharam bastante, eles tiveram o mesmo aprendizado que a gente teve no Shopify, que não adianta querer guiar todos os times e dizer para todos os times que vocês têm que seguir a mesma regra. Eles tiveram que abrir para um sistema de guidance, onde eu guio você, eu digo para você, você deve ir dessa maneira, você pode ir nessa maneira, ao invés de dizer, você tem que fazer isso, entendeu? O sistema caminhou um pouco mais para ser um guia das pessoas. É um exemplo que eu gosto de ter um maestro que falou uma vez numa palestra pra gente no Shopify, que você não adianta ser, o maestro não pode mandar na orquestra, ele tem que guiar a orquestra como se a orquestra fosse água. A água vai para onde ela quer, você só tenta guiar ela. Então, assim, o produto também cresce organicamente, também vai para onde ele quer, você só tenta guiar ele. Bom, eu vou achar o link, eu vou mandar aqui para vocês. E sim, eu posso compartilhar a apresentação. Ela não é slides, né? Ela é um Figma, porque designer vive no Figma e designer faz slides até no Figma. Então, fazer o quê? Eu coloquei tudo no Figma, mas eu compartilho sim, com certeza, para poder passar para todos vocês e tudo mais aí. Ótimo. Pessoal que está assistindo online quer fazer alguma pergunta para o Michel? Este é o momento. Não, tô tranquilo. Agradeço demais a apresentação. Nossa, muito bom. Obrigado. Foi mal pelo eco. Vai, Henrique Cristo. Vai. Minha pergunta é mais... Tá saindo aí? Sim. Minha pergunta é mais... Você pegou desde o início um design system e qual foi a maior dificuldade para fazer um?
Ótima pergunta. Sim, peguei o da Booking, que a gente também não compartilha externamente normalmente. Tem um blog post na Medium, se você procurar, tem lá um pessoal falando sobre o Booking Design Systems que chama BIC, ou Booking IQ, né? E, cara, o maior desafio foi... Design System estava começando, Design Systems não era uma coisa entendida pelo time, e o time ele tinha uma dificuldade em entender por que eu tenho que usar a mesma coisa que o outro. Nós temos tinha 100 nacionalidades diferentes no mesmo time, na mesma empresa, certo? Então, assim, no mesmo prédio, você tem pessoa do mundo todo trazendo essa diversidade de pensamento, de lógica, de tudo. Dizer pra uma pessoa a maneira que você faz design não é certa, você tem que seguir essa regra aqui, era muito difícil naquilo. Era uma empresa que ela se orgulhava de não ter regras, né? Então, tanto que você olhava o design da Booking e você falava assim, meu Deus, o que essas pessoas estão pensando? É tudo um bando de maluco, cada página é uma coisa diferente, entendeu? Mas aí você começa, mas podia pelo menos simplificar a maneira que a gente usa as fontes? Então a gente começou pela fundação mesmo, entendeu? E eu sempre acho que é aí que começa. Você começa com duas coisas. Você começa tentando canonizar coisas que já existem, certo? É o tal do dicionário. Você pega o que já existe no produto. O time de Design System tem a seguinte mania que é horrível. Vamos criar tudo novo? Vamos fazer um banner, um sistema disso, um sistema... Nada disso funciona. É um loop entre produto e sistema, certo? O que já está no produto, a gente pode canonizar, pegar aquilo, colocar no sistema e dizer, ok, a gente já tinha uma um table, um data table, né? E a gente agora tem esse data table que já existia, e esse data table agora existe no Design Systems. Ok. Ah, mas eu quero lançar um novo produto que tem um novo data table. Não. Usa o mesmo e expande ele, cria variações dele. Continua crescendo aquilo, certo? Esse começo é que é difícil. É você pegar o que já tá canon, que já existe, e canonizar isso, colocar no sistema e dizer, ok, essa é a versão que a gente usa e que a gente assina, certo? Por isso que a gente optou começar por Foundations. A gente foi, ok, só os ícones, foi isso que eu fiz. A gente tinha um sistema de ícones da Booking, não é piada, eu juro, era assim que funcionava. Você entrava na empresa e falava assim, como é que eu faço pra usar o sistema de ícones da Booking? Alguém te mandava um Photoshop ou um Illustrator com todos os ícones de, se vira aí, mano. Corta como você quiser, exporta como você quiser, o problema é teu. Sacou? Se vira. E, obviamente, quando eu peguei aquilo, eu falei assim, vocês são um bando de maluco, como é que pode fazer isso? Não tem como eu pegar Você vai cortar de uma maneira, eu vou cortar de outra maneira, vai ter tamanho diferente, vai ter uso diferente, o nome da imagem, quer dizer, a gente vai servir o mesmo ícone, que é um okzinho lá, que a gente serve não sei quantas milhões de vezes por dia, que era uma mão que tinha 6 dedos, por sinal. Você serve aquele íconezinho lá pra todo mundo, e aí você fala assim, eu servi, mas o nome do ícone era ícone 6 dedos, e o seu era ícone mão, e o outro era ícone ok. Mas é o mesmo ícone. Que absurdo. Quer dizer, o usuário tá pagando pela sua... Desculpa a palavra, pela sua incompetência. Né? O usuário tava pagando por isso. Então eu falei assim, ok, vamos simplificar isso. Aí eu criei um sisteminha onde todos os nossos ícones existiam numa fonte, né? E aí essa fonte era servida uma vez só, e você pagava de uma vez só de entrada esse uso, né? Tipo, baixei a fonte, e aí toda vez que a gente chamasse qualquer coisa da fonte, não tava pagando aquilo de novo. E aí eu convenci os designers internos a usar isso, apesar deles, de novo, não acreditarem em sistemas e em repetição. Mas eu convenci fazendo palestras internas. A gente fez um grupo de design jams, que são palestras internas, onde a gente convenceu os designers lá da empresa a usar o Sketch ao invés do Photoshop na época, e a usar a fonte, porque a gente queria que tivesse os benefícios para o usuário. E na Booking era tudo data, então a gente provou com data de que a fonte era mais rápida e que o usuário não pagava mais por isso, não ficava menos conversão por isso. Depois que a gente convenceu as pessoas sobre a fonte, a gente mudou para cor. Aí simplificou todas as cores para serem só as 6 principais cores que todo mundo usava. Então, a gente deixou de ter os 200 casos de azul para ter, os 6 casos de azul, laranja, tudo direitinho, organizadinho, com nomes, com tokens, certo? E a gente podia dizer laranja 50 e ele sabia que era 50% do laranja. Azul 50 e todas as classes estavam lá, entendeu? E isso também, de novo, simplificou bastante o nosso código, simplificou bastante as coisas, o que significa que, no final das contas, a página lança mais rápido. Foi tudo indo dessa maneira, fomos tudo diminuindo pelas fundações. Depois que a gente construiu a base, que foram essas fundações, a gente partiu para a canonização. Aí a gente montou um timinho que estava só pegando
o que já existia e documentando, realmente fazendo um dicionário, dizendo, olha, quando você for usar um banner de sucesso, esse é um banner de sucesso, esse é o exemplo. Quando você for usar um de erro, esse é o exemplo. Já tá aqui, já tem o código, já tem tudo. Mas ainda não era um design system, não tinha uma página que você visitava e que dizia por que usar, como usar a linguagem. Esses que você viu como exemplo aqui, os Polaris, os Atlassians, o Uber, eles têm essa documentação toda e a gente não tinha, era só um foundation e só um sistema. A empresa demorou muito tempo a querer um design systems, tá? E isso é uma das dificuldades, é você ganhar traction, né? Ganhar tração na empresa, entendeu? Depende do querer e do que eles estão querendo julgar dos outros. No caso deles, era sempre data, era sempre usuário e era sempre custo. Então, até a gente chegar numa grande massa de gente usando aquilo e de ver que agora que a gente já usa todos os componentes, que eles estão centralizados e que vale a pena, certo? Vamos criar as regras para aquilo. Eles foram totalmente ao contrário. Eles não foram, vamos começar com regra. Eles foram, vamos fazer tudo na foundation, colocar em cima disso um segundo layer, colocar o layer. Depois foi para as regras, aí voltou o loop de tudo. No final das contas, é um loop. A própria Shopify tem um blog que eu te falei que é o The System Kicks Back. Vai chegar um momento onde você vai ter um sistema e o sistema não vai ser suficiente. Aí você vai ter que revisar todas as suas próprias regras para poder revisar o sistema, para poder revisar as regras e o sistema e as regras. Ele fica indo e voltando. Ok? Eu acho que aí que é o desafio. Saber começar e saber em que camada você tá. Você tá no foundation, você tá no meio, você tá na regra já. E como que você dá esse loop entre eles. Rolou mais perguntas aqui. Respondi você? Beleza? Beleza. Pedro, se tivesse que começar hoje um Design Systems, você consegue estimar o tempo que levaria para construir? Olha, Pedro, a dificuldade para que produto, qual é o tamanho do produto, qual é o time que eu tenho, né? Tipo, é bastante difícil te dizer sem ter uma noção do que a gente está dizendo, certo? O da Atlassian seria ridiculamente grande e difícil de fazer. Porque a gente tem 20 produtos, a gente tem produtos de 20 anos. Então, assim, eu teria que canonizar todos eles, e sou só eu fazendo? Aí tipo, é mais difícil ainda, né? O Design Systems também tem um problema grande que é o próprio nome Design Systems parece assim, é coisa de designer, né? E não é, tem mais da metade do time é developer, né? Mais da metade do time é gente que vai estar fazendo front-end comigo e que vai estar trazendo o código disso para algum lugar, entendeu? E eu trabalhava em front-end também, porque na Booking você tem que trabalhar com código e com visual. Então, assim, eu tinha que escrever o design system até um certo nível e depois passar isso pro time de design, de development para levar à frente, entendeu? Mas eu diria que tudo depende. A maneira que eu falo se você vai fazer o Foundations, você pode se dar tempo, você pode dizer assim, ok, eu tenho que ter o Foundations pronto em 6 meses, mas varia se você disser o produto já existe versus o produto não existe, varia se for um produto mais maduro, um produto menos maduro, se vai ter que trocar alguma coisa de branding enquanto você está fazendo isso. Quer dizer, tem várias perguntas que você tem que se perguntar, e quando você diz criar um do zero, né, criar um do novo, eu me pergunto, significa aplicar esse um ou significa começar esse um? Porque se for aplicar ele, se for colocar ele para funcionar, é diferente de se for, tipo assim, tem que mudar, entendeu, as fontes e as coisas do sistema. Um segundo. Então, desculpa, meu cachorro tinha que sair da porta, ele tava aqui batendo na porta pra sair, por isso que minha mulher veio abrir. Mas se eu fosse começar, eu teria que perguntar várias perguntas, então fica difícil de estimar, mas a gente fez um sistema de foundations agora internamente na Atlassian e a gente colocou datas. A gente disse assim, ok, em 6 meses a gente tem que entregar as fontes, os grids, os colors e os tokens, certo? A gente já sabia que a gente tinha que entregar isso nesse tempo, ok? Se eu montaria um time com quantas pessoas para esse trabalho? O time de Design Systems aqui é grande, tá? A gente tem 2 times, um olhando nos foundations e um olhando na parte mais já em produto, já na parte canônica. São 5 designers em cada time, de preferência híbridos, de preferência designers que são também front-end, né? São esse design engineer que a gente chama. Se você não tem isso, então pelo menos 3 e 3, quer dizer, 3 designers, 3 front-enders, certo? E em cima disso você adiciona algum tipo de development depois disso.
certo? Mas esse é como a gente faz aqui, isso não é regra. O da Shopify é bem maior do que o daqui, são acho que 20 pessoas no time só de design, entendeu? E tudo é uma variação, porque você tem que ter design de conteúdo, tem muito conteúdo, tem muita documentação, então você realmente quer, entendeu? Assim, um time que tenha uma boa base. Eu colocaria pelo menos 6 pessoas tomando conta, de novo, aqui, numa empresa que tem um sistema que já existe alguma coisa. Se fosse começar do zero, talvez até um pouquinho mais no começo, depois diminuísse. E tem uma segunda pergunta aqui que é: existe alguma ferramenta para construir design systems, tanto para designers quanto para. Gente, tem várias, né? O InVision tentou, meu Deus, InVision. O InVision tentou lançar um sistema de design tool, design systems. O Figma tem como você fazer sem ser, obviamente, fora do site. A maioria das empresas constrói a sua própria. A verdade é essa, a versão proprietária delas. Mas tem algumas já que existe sim. Tem uma chamada Backlight, que deixa você construir o sistema com a parte do código toda, certo? E que você, quando clica, por exemplo, no Hero, te diz assim: aqui está o organismo do Hero. Quando você clica no Navbar, te diz: aqui está o Navbar. Quer dizer, te dá todo o código da coisa. Eu nunca usei. Eu sempre usei versões internas de produto, porque algumas dessas empresas são muito protetoras do conteúdo delas. Então você vê o da Atlassian, do Shopify, inclusive o da Booking era um Mac app. Era um app feito para você download no seu computador. Você não tinha nem acesso online a ela. E aí você tinha que fazer drag and drop do Mac app pro seu sketch ou pro seu código. Alô, tá me ouvindo? Sim. Não, eu gostaria de perguntar como que é a relação entre o time de design dos design systems com o time de desenvolvimento, se as decisões que vocês tomam são sempre em conjunto, como funciona? Ótima pergunta. Cara, o time de design systems, ele tem que ser o time mais colaborador possível. Ele tem que estar falando com todo mundo o tempo todo. Ele tem que estar convencendo todo mundo de tudo o tempo todo. Então, assim, tipo, é um time que tem que estar sempre disponível, sempre à frente. A maneira que a gente trabalha aqui, a gente tem 2 vezes por semana, tem um negócio chamado sparring. Sparring é igual boxe, né? Você toma um soco na cara de vez em quando pra você poder treinar, porque senão quando você for pra luta, quando você tomar um soco de verdade, você quebra, certo? Então, assim, o nosso sparring é onde a gente discute as coisas que a gente ainda tá fazendo. E no sparring a gente faz 2 vezes por semana um sparring aberto, onde qualquer time pode trazer algo para fazer sparring com o time de design systems. Então se envolve muito designers, developers, product managers, quem for. A gente não tem muita barreira de quem pode vir discutir com o time, não. Mas é muito importante, assim, tá desde o começo discutindo qual é o roadmap. É praticamente um outro produto. É um time que tem roadmap, tem que dizer o que eles vão lançar, quando eles vão lançar. Por isso que tentar dizer, poxa, a gente vai fazer o Foundations em 6 meses, no mês tal você vai ter as cores, os tokens das cores, as tokens das fontes. As pessoas já estão preparadas para isso, quer dizer, os times de development vão estar planejando para poder consumir isso daqui a 6 meses. Então rola essa conversa desse roadmap, porque no final das contas, se eu fizer os tokens de fonte e o time de development não adotar, não adiantou nada. Né? Tipo, vai ficar lá bonitinho na minha página, paradinho, e não vai ser usado, quer dizer, não vai adiantar de nada. Então é importante ter sim esse roadmap, ter sim essa constância, conversa entre os times. A gente usa internamente o Gira para poder publicar a informação para os outros, a gente usa o Confluence para dizer o que a gente vai lançar, quando a gente vai lançar. A gente cria páginas onde a gente põe uns checkboxes para as pessoas dizerem que elas foram informadas. Então a gente informa pessoas de grandes times, de times que comandam grandes áreas de produto, para elas poderem dizer que elas sabem daquilo e que aquilo foi passado à frente. Certo? E aí essas pessoas dão esse checkzinho lá na lista e a gente sabe, ok, eles estão sabendo, eles sabem o que aconteceu, eles podem adotar isso, mas é uma luta, sim, essa adoção. Existe o measurement de um time de design, a maneira que a gente mede o time se a adoção está funcionando. E às vezes tem que ter pessoas focadas só na adoção, só nesse papel de ir lá no time, vender o porquê, vender o quando. E uma história interessante, quando eu entrei na Shopify, eles estavam na mudança de um
de uma versão do Design Systems para uma segunda versão. E todo mundo tá usando uma camisa escrita assim, a gente tá indo roxo, a gente tá ficando roxo. Eu não entendi que diabos é esse de roxo. A empresa ela parou todo o lançamento de tudo que eles iam lançar para trocar o sistema de design inteiro da empresa em 3 meses. Eles chamaram de cirurgia de coração aberto, né? De cirurgia de coração aberta, com a pessoa acordada. Porque é isso, eles tiveram que parar todos os times, todo o delivery, para dizer, ok, ou você continua delivering como você tá, certo? Ou você para agora, afia a faca todo mundo junto, e aí depois passa a cortar mais rápido. Então eles pararam, trocaram o sistema todo, e de agora em diante eles podem lançar as coisas mais rápidas, porque o código estava em React, era um código novo, com um sistema que todo mundo sabe usar, e aí ficava a coisa mais fácil, melhor de usar depois disso. Entendeu? Então é uma troca, é uma conversa, é saber negociar isso com os times, é ir atrás dos times e apresentar o porquê. É uma coisa você dizer assim, você tem que usar o sistema de design que a gente lançou. E todo mundo dizer pra você assim, não quero usar. É a outra você dizer, quando você usar o sistema de design que a gente lançou, você vai ganhar isso, velocidade. Quando a gente evoluir a tabela, a sua tabela também evolui. Quando alguém lançar um componente novo, o seu componente também evolui. Quer dizer, tem uma troca da informação, entendeu? E essa troca que é importante. Michel. Aí, faltou dar mudo. Muito obrigada. A galera curtiu demais aqui, só elogios. A gente agradece muito a sua disponibilidade, o conteúdo. Foi incrível e estamos ansiosos aí para aplicar tudo isso que aprendemos hoje. Agradecemos a participação aí da turma que entrou online, participou, ficou até o fim. Conteúdo compartilhado é conteúdo multiplicado, né, meu povo? E vamos para cima. Valeu! Obrigado, gente. Obrigado aí. Falou, gente. Fechou. Um beijo. Sextou com sucesso aí.